Bom, graças a Deus, estamos retornando com nossas meditações do livro do Apocalipse. Nós paramos no capítulo 12. E aí eu vou ler os primeiros 18 versículos do capítulo 13, mas vou ter que fazer uma reminiscência do capítulo 12, porque o capítulo 13 é consequência do capítulo 12, então a gente precisa lembrar o que é que estudamos no capítulo 12. Vamos então ler capítulo 13 de Apocalipse, de 1 a 18. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vou orar mais uma vez. Senhor, tem misericórdia, ajuda-me aqui com o teu Espírito Santo para expor a tua palavra, principalmente neste livro e nesse capítulo tão difícil. Tem misericórdia em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Vamos lembrar o capítulo 12. O capítulo 12 fala da mulher vestida de sol. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Bom, nós vimos que essa mulher é a igreja do Velho Testamento. Ela tem é como o sol, né? É a glória de Deus sobre ela. Ela tem as 12 estrelas, que são referências às 12 tribos de Israel. Ela está grávida para dar à luz a Cristo, porque o dragão, logo depois, se põe diante dela para devorar o filho que ela vai ter. E nós sabemos que, na verdade, ela tem um filho, é aquele que vai reger as nações, é Cristo mesmo, que é o Salvador, realiza a sua obra e venceu Satanás, esmagando a cabeça da serpente enganadora. Ele é assunto aos céus, então Satanás é frustrado no seu propósito de devorá-lo. Ele é assunto aos céus, e lá ele expulsa Satanás de lá, porque Satanás tinha acesso à presença de Deus para acusar os irmãos. E então, ele é expulso de lá. O texto fala aqui que houve uma peleja nos céus, Miguel tomando a liderança, pelejaram contra o dragão e todos os seus anjos, todos os seus demônios, e os expulsou. E ele, então, desceu para a terra e cheio de ira, né?
o texto fala que foi expulso o acusador de nossos irmãos, que acusava de noite diante de Deus. Mas aí ele vem cheio de cólera. Veja, o texto diz assim, verso 12: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, e pouco tempo lhe resta. Então, ele vem realizar o seu trabalho nefasto de perseguir a igreja, agora do Novo Testamento. Veja o verso 10, mostra esse propósito de perseguição. Verso 17 do capítulo 12. Cão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, que somos nós, é a igreja do Novo Testamento. Os que testemunho de Jesus, quer dizer, a igreja do Novo Testamento tem o testemunho de Jesus. Aí ele se pôs, então, que ele vai institucionalizar a obra perseguidora da igreja, e dali de pé da areia do mar, ele vai convocar 2 auxiliares para esse trabalho nefasto de perseguir a igreja. Essa institucionalização do mal é uma coisa interessante, desde o Velho Testamento. Isso não é escondido de nós. Eu, lendo o Jecabil, que ele tem um livro de exposição do Apocalipse. Ele faz menção do livro de Jó como um livro que mostra esta obra de Satanás sobre a Terra. Então, o livro de Jó é um livro de batalha espiritual, porque acontece aquele diálogo do Satanás com o Senhor, e Jó é o representante da igreja. E então ele vai e persegue Jó, ele faz acusações, insinuações a Deus, e Deus permite então que ele prove Jó daquela forma tão terrível, não é? E Jó sempre perguntando a Deus por quê, qual a razão. Eu mesmo ficava pensando, interessante, eu já li muitas vezes o livro de Jó, mas nunca vi. Eu pensava assim, por que é que Deus não respondeu a Jó tudo aquilo, o diabo e tal, as coisas mais precisas? Ele falou da soberania dele, mas não. Jecabil mostra que Deus fala assim com ele a respeito da obra de Satanás, apresentando 2 monstros. 2 monstros. Um é o Bequimote, o outro é o Leviatã. Que a gente lê e fica parecendo que Deus elegeu esses 2 só para mostrar, olha, que animais terríveis que eu criei, e você não pode nem chegar perto, nada atinge eles. Quando ele fala do Leviatã, das escamas que são tão juntas, fala do fogo que sai da boca. Então, ele está falando, primeiro, do Behemoth, que a gente traduz, aí as nossas versões traduzem por hipopótamo. E o outro parece um grande jacaré, ou sei lá o quê, mas sai fogo da boca, tá? É um dragão. Esses 2 monstros são 2 representantes malignos que fazem parte da institucionalização do mal contra a igreja. E é interessante que no capítulo 49 eu mesmo passei, não quer que a gente passe abatido, né? Porque também
tem que fazer um estudo mais sério no original. Mas no capítulo 49, ele fala da derrota desse monstro. Ele diz assim, no capítulo 40, versículo 19. A gente lê aqui, a versão diz assim: ele é obra-prima dos feitos de Deus, que o fez e proveu de espada. Então, ele está pensando, bom, o hipopótamo, sei lá, que tem aquela ponta na frente, e não sei o quê. Mas não, a obra-prima aqui é Satanás, que Deus criou. Obra-prima dos feitos de Deus. Deus criou um anjo de luz, que era obra-prima. E diz assim, aqui está, que o fez e proveu de espada. Mas no original, eu fui ver, não é isso. Deus mesmo trouxe a espada contra ele. Então, essa é uma expressão violenta que fala da destruição de Satanás, destruir as obras do inimigo e para esmagar a cabeça da serpente enganadora. Então, fazendo essa introdução, voltando lá para Apocalipse 13, eles são descritos aqui agora de uma forma diferente, mas que fazem parte da institucionalização do mal contra a igreja. A primeira coisa que João vê é os chifres que vão subindo, né, do mar. É uma besta, um monstro, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e diademas. Os chifres representam poder, né? E os diademas um tipo de autoridade real que ele pretende ter, né? E vem as 7 cabeças com nomes de blasfêmias. Bom, nós temos que ver, o segundo versículo diz, a besta que vi era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão. Isso não está assim solto. No Velho Testamento fala a respeito destes animais, e especialmente no capítulo 7 de Daniel. Se você for lá para o capítulo 7 de Daniel, você vai ver que estes animais foram os mesmos que Daniel viu, que representam impérios, nações que se levantariam e, claro, seriam opressores do povo de Deus. Então, diz assim no verso 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Veja, mesma coisa. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Ele tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuando a olhar, vi nas visões da noite, eis que o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Você veja que é bem semelhante à descrição que João faz aqui no Apocalipse 13 com esses animais. A diferença é que não são animais individuais, mas é um animal e a junção dos quatro num só. Então, nós temos aqui este animal terrível que tem representação simbólica com aqueles de Daniel, só que a quarta potência, porque então, são os quatro juntos dele. Então, é uma coisa terrível. E ele representa, então, o mal institucionalizado trazido aqui. São duas bestas. A próxima será o anticristo, que nós vamos descrever, que é também como um cordeiro com descrições próprias que eu gostaria de deixar para a próxima vez, para poder gastar tempo mais detalhado com eles. Eu poderia tratar logo hoje, mas como eu tive que fazer a reminiscência do capítulo 12, vai se estender muito. Mas, olha, são dois auxiliares que formam parte dessa instituição do mal. Nós, como crentes, precisamos saber que Satanás está organizado e tem instituído já um mal firmado. Isso está afirmado com essas duas bestas. A primeira, que é a besta com essas características de Daniel, ela é a manifestação do mal através da instituição política, isto é, reinos, tronos, homens que por causa da política, receberam autoridade para governar e fazer mal e perseguir a igreja. Então, a gente tem que ver que este mal já está instituído e já desde o começo da era cristã, né, que a igreja vem lutando contra esses reinos, esses impérios. É claro que também o anticristo, embora não tenha se manifestado pessoalmente como homem da iniquidade, nós sabemos pela palavra de Deus que o espírito do anticristo já está no mundo. 1 João fala isso. Então, os dois auxiliares do dragão, as duas bestas, já estão em ação. E é claro que isso vai recrudescendo e cada vez aumentando. Então, nós temos a igreja, por exemplo, no primeiro século, lutando contra o Império Romano, os Césares, que eram chamados de deuses, senhores. E isso foi um grande problema para a igreja ter que confessar isso jamais. E muitos eram mortos porque não reconheciam de forma alguma isso e eram perseguidos. E também tinham problemas na vida comum de comprar e vender, porque as coisas que você produzia geralmente eram vendidas por associações. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre associações. Quando estava falando das cartas às igrejas da Ásia, eu falei sobre isso, que o Senhor Jesus falava fazendo assim, chamando atenção sobre isso, porque a pessoa tinha que participar até de festas de louvor a imperadores ou a deuses, ídolos, para poder ter o aval de vender suas mercadorias. Quem não participava tinha essa dificuldade de vender ou de comprar. Então, a besta já está aí funcionando desta forma. Também, se a gente for falar do espírito do anticristo usando pessoas, o próprio Nero foi um
terrível perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo morreu sob o poder de Nero, né? Foi degolado, Nero mandou. Então, esse indivíduo foi uma coisa terrível, ele era possesso, era amalucado, nada, era possesso mesmo do espírito do anticristo. Ele perseguiu terrivelmente a igreja. Depois, ele teve problemas, ele teve que fugir e se suicidou. Então, parece que a coisa ficou tranquila para a igreja, mas foi num espaço curto de tempo e veio Domiciano. E Domiciano foi uma coisa horrível. Foi um dos piores, até pior do que César. Alguns pensaram, olha, pior do que Nero. Alguns chegaram a dizer, olha, Nero voltou, porque foi uma coisa terrível, Domiciano. E João estava sofrendo por causa do Domiciano, lá em Patmos. Então, essa alternância de indivíduos fascínoras que se levantam com poder e autoridade também tem espírito do anticristo. Eles se levantam por um tempo e Deus os abate. E assim tem sido por todo o tempo, né? Você veja também a Segunda Grande Guerra Mundial, Hitler, ele é um anticristo, ele também é um anticristo, estava sobre ele, perseguiu a igreja, foi uma coisa horrível, além do ódio que ele tinha para com os judeus, ele tinha também para a igreja, né? Nós temos um grande teólogo, pastor, o nome dele surgiu agora, Bonhoeffer. Esse indivíduo foi morto por Hitler. Então, o anticristo vem, surge, levanta homens que são abatidos, perseguem reinos, domínios, países que perseguem, estão perseguindo hoje igrejas. São parte desse programa de Satanás, dessa besta que é uma instituição, um princípio diabólico, maligno. É o diabo quem dá autoridade a esses homens. Se a gente pensar em cada um desses grandes que surgiram, Stalin, ditadores, estes homens que mataram gente, que é uma coisa horrível, esses genocidas, todos foram usados por Satanás dentro desse esquema, como primeira besta, fazendo esse trabalho terrível contra a igreja do Senhor. E isto vai continuar e aumentar cada vez mais. Essa questão do verso 3, que diz: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Bom, isso tem a ver com o anticristo, que está para se manifestar pessoalmente. E ele virá, e a intenção dele é imitar Cristo. Você vai ver depois que ele vem com 2 chifres, parecendo cordeiro, né? Mas quando abre a boca, é como dragão, fala como dragão. Quer dizer, esse é o anticristo. Vai haver realmente esse fato em que ele será ferido na cabeça. Não se sabe se é literal, ele vai morrer e ressuscitar, ou se é um abatimento, vamos dizer assim, uma degringola política, em que ele, no início, perde todo o poder e depois recupera de forma maravilhosa, ou se é um milagre mesmo que vai acontecer. Bom, devemos pensar o seguinte: a Bíblia fala que nesse tempo do anticristo e da manifestação das bestas, elas
vão apresentar-se com prodígios de mentira. E isso é um alerta para nós, porque quem vive de experiência, quem tem baseada a sua fé em milagres e experiência, corre um risco muito grande, porque Satanás vai fazer os prodígios. Aliás, desde o Egito, que os magos fizeram prodígios, imitando as pragas. Então, ele vai fazer mais ainda nesses últimos dias. E se a pessoa está baseada em sua fé, vai ficar confusa, porque ele vai ver coisas do arco da velha. Quer dizer, milagres mesmo acontecendo. E, se possível fosse, se enganaria até os escolhidos, de tantas coisas extraordinárias que vão fazer. Então, nós não podemos manter nossa fé em experiências e sentimentos ou milagres que a gente possa ver. Nós temos que manter ou sustentar nossa fé pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Você vai ver coisas que você vai ficar confuso, então você diz, bom, eu sei, estou vendo, mas eu fico com a palavra de Deus. Porque passará os céus e a terra, mas sem minhas palavras não hão de passar. Você não pode ser levado pelo que vê. Pois bem, então aqui vai acontecer um milagre, e esse milagre vai fazer com que toda a terra fique impactada e passe a adorar a besta. Veja, diz assim, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta que pode pelejar? Quem pode pelejar contra ela? Por causa do milagre, por causa dessa coisa extraordinária que aconteceu. Então, nós devemos ter muito cuidado e afirmar nossa fé na palavra de Deus e não naquilo que vemos, porque coisas extraordinárias já estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. Essa é a advertência primeira aqui que a gente vê claramente. O que acontece é que ela vai fazer milagres, mas quando abre a sua boca, quem é crente verdadeiramente vai identificar e discernir que o que está falando não é verdade. É por isso que é importante a instrução da doutrina. Infelizmente, eu vejo muitos crentes que não gostam de doutrina. Alguns até dizem, a doutrina atrapalha, deixa para lá. Queremos poder, fogos, experiência, milagres. Não, não. A doutrina é fundamental, porque é pela doutrina que vamos conseguir discernir o engano. Veja que diz assim, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha, você veja que o cuidado que precisamos ter e a firmeza doutrinária para poder discernir. Não pense que Satanás vem assim, mesmo com essa visão do dragão, dessa coisa feia, mas é sutil a forma como Satanás age para enganar a igreja. Quando a gente vê o INRI, né, o INRI, lembra do INRI? Eu nem sei se é vivo ainda, aquele INRI. Ele tinha uma coroa de espinho, só que o espinho só era para cá. Espinho não era para a cabeça dele, não, só era para fora. A gente dá risada, o INRI falava assim, não sei o quê, meus irmãos. Lembra do INRI? Quem lembra do INRI? Pois bem. Você pensa que Satanás vem com o INRI? Coitado do INRI. É nada, ele vem com uma dissimulação difícil
são falsos profetas, falsos pregadores, falsas doutrinas, evangelho levemente distorcido, com objetivos outros, com propostas de vida cristã mais voltada à carne e proveito pessoal próprio do que a glória de Deus. Então, isso é o que está acontecendo. Dói meu coração ao ver grande parte da igreja totalmente enganada, correndo atrás das imediatas, milagres, porque tem suas necessidades, e então estão atrás desses falsos profetas que estão prometendo isto e aquilo, prosperidade. Mas, quando eles abrem a boca, fica claro que isso não pode ser de Deus de forma alguma. Esses dias eu ouvi um falando da rosa. Olha, você vai levar a rosa, vai botar a rosa num vaso lá. Se ela achar, então você fica sabendo que o ambiente estava muito carregado, por isso ela murchou. Você tem que comprar outra logo imediatamente, porque ela atrai as coisas e é por isso que ela murcha. Não dá vontade de dar um soco num infeliz desse, entendeu? Mas é claro que Deus vai tratar com eles, né? Nós não compete nada disso. Mas são falsos profetas, eles estão aí, e nós precisamos tomar cuidado, porque faz parte desse programa do inferno, de Satanás. Mas não só com respeito a isso. Há também o perigo de filosofias e ideologias que está dentro do programa aqui, que envolve poder político. A gente está vendo isso. Nós estamos numa luta aqui, agora, vivendo na carne isso daí, não é? Coisa terrível. Você veja, a proposta da esquerda é tão clara, é tudo contra Deus, é tudo contra os costumes judaico-cristãos, é tudo propostas terríveis de gênero, de gays, de homossexualismo. Então, claro, aborto, toda essa miséria. E eles estão entrando, e está cheio de crente que não vê. Eu vi aí, nessas manifestações, eu vi uma mulher com um cartaz que eu achei interessante. O cartaz dela dizia assim: ó líder cristão, sua omissão favorece o comunismo. Uma coisa assim, a mulher segurando esse cartaz, falando para os líderes cristãos: sua omissão apoia e favorece a entrada do comunismo aqui. Então, mas ao outro lado está cheio de gente, líder dentro da igreja, entendeu? Que acha que não, que tal, não tem problema, gente, claro, eu não apoio o aborto, tal, mas o partido que você está apoiando, ou a ideologia apoiando, quer isso. Então, a gente precisa ver que as ideologias elas também fazem parte desse programa de Satanás para secularizar a igreja, acabar com a igreja. O feminismo, tem gente que acha que o feminismo é interessante, porque há muito desequilíbrio, tem muito anarquismo, tem que acabar com isso. Então, o feminismo precisa ser apoiado. Tal. O feminismo é uma desgraça. E está entrando na igreja. Está entrando na igreja. As mulheres estão aí defendendo seus direitos dentro da igreja. E nem perceberam que muitas coisas que já fazem parte do programa da igreja, incluindo liderança feminina, que é já a influência do feminismo. Entendeu?
e ficam torcendo o texto das Escrituras, que mostra claramente que elas não podem exercer a autoridade de homem. E até acusam Paulo de machismo. Isso é um absurdo. Mas é o maligno. É o que o Deus está fazendo. Então, é um alerta. Não tomar cuidado, porque essa besta que vem do mar, com essas 7 cabeças, com o poder que recebeu do dragão, já está atuando. E nós temos que ter essa visão. Está revelado pelo Espírito Santo, no livro do Apocalipse, o que nós tínhamos que enfrentar, o que faz parte daquilo que é chamado de batalha espiritual. Eu queria, então, ler alguns textos, porque só ainda falando da questão de Satanás, porque tem um final aqui que eu acho da maior importância, que diz respeito ao que nós precisamos fazer. Mas antes eu quero, por favor, ler os textos aqui que são importantes. O primeiro texto está em 2 Coríntios 2, 2:11. Então, eu vou ler rapidinho, se você puder ir achar. 2 Coríntios 2, 11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Depois, 11, 13 a 15, veja 2 Coríntios 11, verso 13, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, homens fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. É de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Efésios, capítulo 2, veja, diz assim no verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dominando. Jesus falou que o mundo está posto no maligno. E no capítulo 6, a partir do verso 10, a gente tem essa exortação tão maravilhosa da armadura, não é? Que não podemos deixar de falar, porque para enfrentar essa besta, esse Satanás e toda esta instituição do mal, nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a propagação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e vigiando com toda perseverança, e orando em súplica por todos os santos. Tem muitos outros textos, mas, vejam, esses são muito importantes, oportunos e necessários para que nós possamos saber que a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra as potestades. E agora eu quero encerrar. Veja que coisa extraordinária. Foi-lhe dado também, verso 7, que pelejasse os santos e os vencesse.
Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, quer dizer, vão adorar a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que haverá um momento na grande missão em que o anticristo vai vencer, lutar contra os crentes e vencer, lutar contra a igreja e arrasá-la. É claro que crentes vão continuar aqui, mas a igreja como instituição organizada, livre para pregar, vai acabar. O anticristo vai prevalecer e vencer contra os santos. Deus fez isso, Deus ordenou isso. Mas veja, os que vão adorar a besta e aderir a ela e adorar, não tem o nome escrito no livro da vida. Olha, isso é muito importante, porque está falando da predestinação, está falando dos eleitos. Os que não vão adorar a besta são eleitos e têm o nome escrito no livro da vida. Os que vão adorar não têm o nome escrito no livro da vida, não foram eleitos. Foram deixados os seus pecados. E isto é doutrina séria da palavra de Deus. Olha, se você for para o capítulo 17, vai ficar mais claro ainda. No capítulo 17, versículo 8, diz assim: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, presta atenção, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha, os nomes são escritos desde a fundação do mundo no livro da vida. Tem gente que pensa, e eu pensei muito tempo assim, que quando as pessoas se convertiam, que se escrevia o nome no livro da vida. Eu cheguei até, quando as pessoas viam no meu apelo, Senhor, escreve o nome delas agora no livro da vida, eles se converteram. Não! Se elas vieram, foi porque o nome estava já escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então, veja, estes que foram amados pelo Pai antes da fundação do mundo não vão adorar a besta, não vão. Então, se você é um eleito de Deus, você não vai adorar a besta. Mas, veja, eu não sei porque a besta ainda não apareceu. Apareceu, ela está aí. A primeira besta já está aí. Ela é uma instituição mundana e que clama para que seja adorada e servida. E as pessoas que estão com o coração no mundo, servindo o mundo, estão servindo a besta, a Satanás. Pessoas que têm a mente carnal, mundana, e que com a sua mão obram o mal, tem a marca já da besta. A mente e a imagem de Satanás. E agem como Satanás. São filhos das trevas e, portanto, do reino das trevas. E servem a besta e adoram a besta. Eu sei que, é claro, aqueles que são eleitos podem até por um tempo, como diz Efésios, andar no curso deste mundo, liderados por Satanás. Mas se são eleitos, vão sair de lá. A Bíblia diz que pela pregação da verdade, da palavra de Deus, diz lá em 2 Timóteo,
capítulo 2, a partir do verso 26, que eles, na expectativa, são ensinados pela palavra, na expectativa de que encontrem arrependimento e retorno à sensatez, para que sejam livres do laço do diabo que os tem preso para fazer a sua vontade. Então, crendo em Cristo, são libertos e transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. São eleitos, não vão adorar a besta, não vão servir a besta, não vão continuar servindo a besta. E eu quero fazer exortação para nós crentes, porque é radical mesmo. Nós temos que odiar o mundo, as obras do mundo. É tão clara a palavra de Deus, diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Isso está na Bíblia. Então, nós vamos provar nossa eleição, odiando o mundo, odiando a besta, não nos curvando de forma alguma, mesmo com prejuízo. É isso que significa não comprar e nem vender, é ter prejuízo por causa da fé. Então, você, eu faço essa exortação em nome do Senhor Jesus. Eu faço uma convocação em nome do Senhor Jesus, para que você venha para ser radical mesmo, e pertencendo ao reino de Deus, com a mente de Cristo. A marca de Deus é na mente, é a mente de Cristo, é o selo de Deus. Você pertence a Ele, e então, de corpo e alma para o seu serviço. Não se venda de forma alguma aos reclamos, e mesmo sob o prejuízo da própria morte. Porque, veja, diz aqui, se alguém tem ouvidos, ouça, se alguém leva para o cativeiro vai. Um verdadeiro crente que tem o seu nome escrito no livro da vida, não adora a besta, vai para o cativeiro. Se alguém matar a espada, nessa espada, vai ser morto a espada, não vai adorar a besta, vai ser morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Oh, que coisa maravilhosa! Esse é o resultado, a consequência da obra do Espírito Santo no nosso coração, porque é o Espírito Santo quem nos dá perseverança, né? Pelo seu poder, que nós nos mantemos firmes e não vamos temer qualquer assombro deste monstro terrível, desta primeira besta, das suas imposições políticas, econômicas, filosóficas, ideológicas. Não! Resistir o diabo, diz a Bíblia, ele fugirá de vós. Que o Senhor nos dê graça, tenha misericórdia e nos abençoe. Que estamos numa guerra, numa batalha diária contra esta instituição do mal. Nós temos um trunfo, que é a vitória de Cristo. Cristo, esmagando a cabeça da serpente, o feriu mortalmente com sua espada. Diz lá Colossenses que ele triunfou deles na cruz, expondo a vergonha, ao desprezo. Este é o nosso trunfo. Nós servimos a um general, ao Salvador, a um Senhor, a Cristo, que é o grande vencedor. O diabo treme só de ouvir o nome dele. Nós temos isto conosco, nas nossas mãos. É o nosso trunfo. Com ele, somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, que a tua palavra, que nos exorta, nos desafia, abre os nossos olhos para a terrível realidade espiritual que está ao nosso redor e desmascara o inferno e o que o diabo pretende fazer com os seus enganos e mentiras. Queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos apossarmos da armadura
e estamos preparados para o dia mau. E enfrentamos o inimigo, o Apolion, com a espada do Espírito. E vencer em teu santo nome, como o Senhor tem proposto para nós. Oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.